Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno, eu sou aluno do professor Brunello, de Teoria Geral do Direito Privado 1, na Faculdade de Direito da UFMG. Hoje o trabalho do meu grupo, composto pela Ana Carolina, o Breno, o Danilo e a Isabela, é sobre a herança digital, tema relacionado às aulas de Teoria Geral do Direito Privado 1. Mas antes de entrar nesse tema específico, vou tratar primeiro do direito sucessório. O direito das sucessões cuida da transmissão da titularidade de direitos e obrigações que compunham o acervo de quem falece. Nas palavras de Luiz Paulo Vieira de Carvalho, o direito das sucessões é o ramo do direito civil que tem por objetivo principal estudar e regulamentar a destinação do patrimônio da pessoa física ou natural em decorrência de sua morte, momento em que se indaga qual o patrimônio transferível e quem são as pessoas que o recolherão. E aqui vale pontuar a definição de patrimônio, que é aquele complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotadas de valor econômico. Assim, o direito sucessório tem um perfil específico relacionado com a morte, que é a morte fato jurídico em sentido estrito, e ela faz com que o ser humano deixe de ser pessoa e assim desapareça a titularidade sobre seu patrimônio. Então, para que haja a herança, é preciso que ocorra a morte, que põe fim à existência da pessoa natural, e a vocação hereditária ou existência de herdeiros, instituída pelo falecido ou pela lei no silêncio daquele. Então, agora, alguns dispositivos legais que garantem o direito de herança. Primeiro, a garantia constitucional, artigo 5º, inciso 30, e o Código Civil, no livro 5 dos direitos das sucessões, que no artigo 1784 diz: aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Aqui cabe uma observação que a sucessão é aberta no mesmo instante em que o autor da herança falece. Agora, então, o conceito de herança digital. A herança digital é o acervo resultante de todo o conteúdo criado e armazenado em rede pela pessoa do morto, isto é, direitos e bens publicados, guardados ou usados em plataformas digitais. Aqui trazemos dois tipos de bens digitais, aqueles com valor econômico, como moedas virtuais, domínios de internet, entre outros, e bens digitais pessoais, que, ao menos teoricamente, não têm valor econômico, que são contas de redes sociais, e-mails, senhas, fotos, vídeos, etc. Porém, aqui cabe levantar uma discussão, só levantar, não vai dar para adentrar muito, mas nos bens digitais pessoais que têm valor econômico, por exemplo, contas de redes sociais com muitos seguidores, que têm um retorno econômico com a sua conta. Então, essas questões ficam nesse meio termo aí, essa indefinição ainda é motivo de muito debate. Mas então, na situação atual, ao não deixar o testamento, será legítima a sucessão dos patrimônios digitais, sendo passados aos sucessores apenas bens digitais de valor econômico, mas nunca informações pessoais. Mas ainda não tem nenhuma lei específica que regulamente essa questão. Na discussão atual, temos dois pontos predominantes. Um que diz que bens com caráter personalíssimo e sem valor econômico não devem ser herdados, pois se é do patrimônio e não a pessoa do falecido, logo eles devem ser extintos. E o outro ponto de vista que diz que todos os bens digitais devem ser herdados por terem valor cultural e educativo, além de ser um meio de preservação da memória e identidade dos falecidos. Agora, a posição de algumas empresas grandes. Primeiro a Apple, que defende a privacidade dos usuários, ou seja, adota a primeira visão apresentada anteriormente. E o Google, que oferece a opção de determinar um tempo de inatividade da conta e, a partir desse tempo, os dados serem excluídos ou enviados para um contato, ficando à escolha do usuário. Agora a gente trouxe um caso da jurisprudência alemã. Na Alemanha, a Corte Superior decidiu que cabe ao indivíduo decidir quanto sua herança digital, podendo esclarecer seus desejos em vida por meio de testamento ou outros documentos que comprovem essa intenção. Caso isso não ocorra, é dado aos herdeiros o direito de transmissibilidade. E essa decisão surgiu após um caso específico, que gerou grande discussão.
Esse caso foi de uma menina de 15 anos que sofreu um acidente no metrô e veio a óbito. Mas ocorreu a dúvida quanto à possibilidade de suicídio. Então, os pais da garota queriam ter acesso às conversas do Facebook da filha para entenderem a real causa do ocorrido. Porém, com essa questão, o Facebook se posicionou em defesa dos seus termos de uso, que diziam o seguinte: caso algum usuário venha a falecer, uma vez que a plataforma é notificada da morte por terceiro, a conta se transforma automaticamente em um memorial, sendo administrado pelo herdeiro apenas se esse tiver sido indicado pelo falecido em vida. Assim, o Facebook não permitiu que os pais da garota acessassem sua conta. Mas então o caso foi para a justiça, onde enfrentou grande debate e diferentes decisões com os pedidos de recurso. Nesse contexto, o argumento da plataforma, do Facebook, foi a promessa da privacidade a todos os usuários, uma vez que se as conversas da menina, da filha dos pais, da menina de 15 anos, fosse liberada, isso seria uma invasão à privacidade, tanto dela quanto das pessoas com que ela estivesse conversando. Mas, por fim, a decisão da corte alemã foi que, ao acessarem a conta, os herdeiros não podem cometer excessos, inclusive em relação aos interlocutores da conversa do ente falecido, podendo ser enquadrado como dano moral. Por mais que a menina tenha concordado com os termos de uso, os deveres de prestação do Facebook não têm cunho personalíssimo, pois as prestações devidas a um usuário não se distinguem das devidas a todos os demais usuários da rede, inclusive aos herdeiros. Então, a decisão da corte foi em favor dos pais. Agora, projetos de lei brasileiros. Primeiro, o PL 3050 de 2020, que adicionou um parágrafo único ao artigo 1788 do Código Civil, dizendo o seguinte: serão transmitidos aos herdeiros todos os conteúdos de qualidade patrimonial, contas ou arquivos digitais de titularidade do autor da herança. Aqui cabe ressaltar que essa redação demonstra sinais de delimitação da herança digital aos bens patrimoniais. Porém, quando o termo arquivos digitais é utilizado, aqui abre o espaço para a interpretação da transmissão completa dos bens. Então, veio, em 2021, o PL 1689, apensado ao 3050. A finalidade deste novo projeto de lei foi para responder a dúvidas sobre o destino dos dados na internet produzidos pelo falecido, alterando o Código Civil e a Lei de Direitos Autorais. Assim, o artigo 1791-A agora diz o seguinte: incluem-se na herança os direitos autorais, dados pessoais e demais publicações e interações do falecido em provedores de aplicações de internet. Os pontos principais desse projeto de lei foi que ele inclui todos os bens digitais do falecido na herança. Isso é evidenciado no caput. No parágrafo 1º, fixa a responsabilidade do provimento dos determinados dados aos provedores de internet. No parágrafo 2º, permite manter ou editar os dados por parte do sucessor ou a transformação do perfil em memorial. E, novamente, no parágrafo 1º, ressalta que esse direito só não incidirá em caso de expressa disposição contrária no testamento do falecido. Aqui o artigo 1791, o parágrafo 1º, que o direito do sucessor deve ser assegurado pelo provedor de internet, a não ser por disposição contrária em testamento. Já o parágrafo 2º, que será garantido ao sucessor o direito de manter e editar as informações ou de transformar o perfil em memorial. Por fim, a nossa conclusão, a opinião do grupo, foi que o primeiro passo para resolver esse debate seria a criação de uma cultura de produção testamental no Brasil, o que deixaria a vontade da pessoa mais bem esclarecida. Além disso, é necessária a discussão e promulgação de uma legislação acerca do tema, definindo quais bens digitais seriam considerados como patrimônios, daqueles de valor econômico, sendo automaticamente herdados, no caso da falta de testamento, e quais bens não poderiam ser automaticamente transmitidos, aqueles bens digitais de valor pessoal. E outra solução seria a criação de uma lei que obrigasse as redes sociais a adicionar questionamentos a respeito da destinação de seus dados após sua morte, no momento de produção das contas em redes sociais, para que assim todos os usuários fossem obrigados
a já deixar sua vontade expressa, facilitando o processo após a sua morte. E é isso, muito obrigado.